Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava tentando entrar em outro link aqui e nada de conseguir. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de instalações elétricas industriais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor, tá sim. Sim, professor, tá muito bom. Perfeito. Sinal que a conta da internet tá paga, né? Senhores, vamos falar hoje, né? Vamos continuar falando sobre o motor trifásico. Nós falamos semana passada sobre o princípio de funcionamento do motor. Falamos também de como se processa a velocidade na ponta do eixo do motor e aprendemos algumas equações utilizadas para calcular a velocidade do motor. Hoje vamos dar uma acelerada, porque no meu planejamento hoje eu já queria falar de chave de partida direta. Então vamos ver se a gente consegue aí em 1 hora e um pouquinho terminar o assunto aqui do motor trifásico e já entrar no assunto acionamento do motor trifásico, tá? Então vamos lá. A potência de um motor trifásico. Bom, a fórmula da potência, ela não é muito diferente do que nós já vimos. Vai aparecer aqui apenas um parâmetro novo. Novo, entre aspas, né? Nós já falamos dele, que é justamente esse parâmetro aqui, que é o rendimento. É uma letrinha grega, tá? Não é uma letra N, é uma letra grega chamada eta, e ela representa o rendimento. Vejam que até aqui, né, daqui até aqui, essa fórmula ela já é bem conhecida, né? Num sistema trifásico, a potência vai ser calculada pela tensão vezes a corrente, vezes o fator de potência, vezes a raiz de 3, e no caso do motor trifásico, vamos acrescentar aqui o rendimento. Para podermos visualizar, está tudo definido aqui, né? Com essa fórmula aqui, a potência é calculada em watts, a corrente tem que ser dada em amperes, o fator de potência não tem uma unidade, né? Vocês já sabem. O rendimento do motor também não tem unidade. E raiz de 3 é uma constante. É uma constante que a gente aproxima aqui para 1,73. É uma aproximação razoável para a maioria dos problemas que nós vamos resolver. Só para a gente deixar claro, pessoal, o rendimento ele estabelece sempre uma relação entre a energia fornecida e a capacidade de conversão dessa energia em trabalho útil, tá? Então, sempre que a gente fala de rendimento,
O rendimento, na verdade, ele surge, né, o conceito dele surge a partir da lei de conservação de energia, que foi escrita ou promulgada por Lavoisier, quando ele diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que acontece? O rendimento, ele sempre vai estabelecer uma relação entre você tem uma máquina, essa máquina, ela recebe energia, ela tem uma potência de entrada. Então, essa máquina, não importa se é um motor elétrico, se é uma TV, se é um gerador, ele sempre vai receber uma potência de entrada. A máquina, né, ou as máquinas, de uma forma geral, pessoal, nós podemos compreendê-las como sendo um conversor de energia. Então, por exemplo, um resistor, ele é um conversor de energia. Ele recebe energia elétrica e converte a energia em calor. Um ventilador, ele é uma máquina que também é um conversor de energia. Ele converte energia elétrica em energia mecânica. Então, vejam que eu sempre tenho uma conversão de energia. Nesse processo de conversão de energia, o próprio princípio de funcionamento e alguns outros elementos que são presentes dentro do equipamento fazem com que surjam perdas. Então, nós temos aqui, na máquina, vão surgir perdas. O que são essas perdas? Bom, as perdas mais comuns, elas envolvem, muitas vezes, o próprio fenômeno da conversão. Mas como nós estamos falando de motor elétrico, nós temos as principais perdas do motor elétrico, são as perdas por atrito e o que a gente chama de perdas magnéticas. Perdas magnéticas. Então, o que acontece? Essas são as principais perdas. Essas perdas magnéticas aqui, elas tanto têm uma parte que a gente chama de dispersão, porque nem todo o fluxo magnético produzido é utilizado para fazer a conversão, né, de energia elétrica em energia mecânica. Ela também, dentro das perdas magnéticas, nós temos as perdas por correntes parasitas, e essa seria a número 2. E nós temos também o que chama de perdas por histerese. Diga, Érico, você falou alguma coisa, mas sua voz não saiu. Foi sem querer, professor. Tranquilo. Desculpa aí, abriu sem querer aqui. Sem problema, Érico. Então, vejam. Eu tenho uma potência fornecida, uma potência de entrada. A máquina está trabalhando. Qualquer máquina, ela vai gerar perdas, tá? Essas perdas vão variar de acordo, tá? De acordo com o seu princípio de funcionamento. No caso dos motores, as perdas estão envolvidas nessas grandezas que eu lhe falei aqui. E, por fim, eu tenho uma potência de saída. Ora, se entrou uma potência aqui, se eu perdi uma parte dessa energia, foi perdida. Virou calor, por exemplo, virou calor. Esse calor vai ser dissipado no ambiente. E
uma parte da potência é que sai aqui. E aí nós temos a nossa potência de saída. Ou seja, a potência de saída de qualquer equipamento, ele é sempre menor do que a potência que é entregue. E esse é o princípio da conservação de energia, pessoal. Tá? Então, quando vocês estiverem aí olhando os vídeos do YouTube, onde o cara pega um fio, enrola num pedaço de imã, enrola num bastão e cola com cola quente, e depois bota um outro imã parado em cima dele, liga uma lâmpada, vocês, por esse princípio básico aqui, a gente já sabe que aquilo dali não é verdadeiro, aquilo não funciona. Porque não tem como algo que você constrói de forma arbitrária produzir uma tensão constante que alimente uma lâmpada que faça ela funcionar. Mas, logicamente, vocês ficam aí à vontade para fazer o teste, né? Mas qual é o conceito principal aqui do rendimento, pessoal? Essa é a fórmula básica do rendimento. A potência de saída sobre a potência de entrada, a potência de saída sobre a potência de entrada, ela é sempre menor do que a unidade, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que o rendimento, né? Se eu disser para vocês que o rendimento de uma máquina, de 90%. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou entregando à máquina, por exemplo, uma potência de entrada de 100 watts. E a potência de saída ela vai ser menor do que 100. Na verdade, aqui, ela vai ser 90 watts. Eita, e os 10 watts? Por que a potência de entrada é 100 e a potência de saída é 90? Dessa potência entregue aqui, nós tivemos perdas, que no caso aqui, representou aqui, ó, 10 watts. Ok? Tá claro isso para vocês, pessoal? Vocês entenderam isso? Silêncio. Sim. Tranquilo, Adriano? O motor elétrico, pessoal, em princípio... Professor? Diga, Jefferson. Agora, como foi que o senhor... E como foi para a gente saber se 90%? Ah, não, a perca já deu 90%, né? Que é isso? Isso. Eu informei aqui que o rendimento da máquina era de 90%. O rendimento da máquina aqui, ó, 90%. Então, sempre que você olhar para o rendimento da máquina, você vai entender isso. Opa, da energia que eu estou entregando, tá? Só 90% está sendo realmente transformado em trabalho. A perda é 10%, né, professor? E Isso. 90% é que está transformado em trabalho. A perda é de 10%, exatamente. A perda é de 10%. Reginaldo, estão quebrando o prato aí, Reginaldo. Vamos embora. Veja, depois nós fazemos alguns exercícios com relação à potência do motor. Nós falamos até agora do motor de indução e até agora nós falamos uma série de vantagens, né? Ele não precisa ser energizado no rotor, ele tem um rendimento alto, né? Os motores elétricos realmente têm rendimento elevado. Eles possuem uma velocidade constante, né? Tem uma velocidade do rotor ligeiramente menor do que a velocidade do campo girante, mas nem tudo são flores. O motor elétrico, ele possui, né, o motor de indução, ele apresenta correntes de partida, ou seja, correntes iniciais muito elevadas. Essas correntes iniciais, elas podem chegar de 6 a 8 vezes o valor da corrente nominal.
Então, vocês imaginem o seguinte, quando a gente fala de corrente de partida, essa corrente de partida é a corrente que é solicitada à rede elétrica no exato momento em que eu ligo o motor. Essas correntes de partida, pessoal, não chegam a durar 1 segundo. Tá? Na verdade, dependendo da carga, essa corrente de partida é até um tempo bem menor. Mas vejam, qual é o problema? Ela vai chegar a valores de 6 a 8 vezes a corrente nominal. Então, vejam que se o motor solicita 50 amperes, no exato instante em que eu ligo a chave, a corrente de partida pode atingir 6 vezes 50 amperes. Ou seja, eu teria aí, não é, 300 amperes sendo solicitado no exato momento em que o motor é energizado. Então, esse é um problema, tá? Esse é um problema que é natural, né? Que é inerente a esse nosso motor. Então, o motor de indução trifásico, ele apresenta correntes de partidas elevadas. Essas correntes de partidas hoje, elas são indicadas na placa do motor. E vai aparecer para vocês lá, quando vocês olharem a placa do motor na oficina, com esse parâmetro aqui, ó, IP/IN. Né? IP, entenda-se corrente de partida, IN, corrente nominal. Então, lá na placa do motor, ele vai te dar uma relação que a gente chama de IP sobre N, bem como nos catálogos dos motores, você tem essa indicação também de IP sobre N. Então, quando você olhar essa informação, ver essa informação numa placa ou num catálogo, o que você vai associar? Esse IP sobre N está dizendo quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Ok? Essa corrente de partida, pessoal, ela é representada, né, por esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui, onde, normalmente, nos gráficos, você tem, nesse eixo aqui, a rotação, né, a rotação do rotor, tá? E nesse eixo aqui, você vai ter a corrente que o motor solicita. O que a gente vai entender? Ó, nesse instante aqui, você tem nesse instante aqui, você tem rotação zero, tá? Rotação zero. Quando você liga o motor, que o motor começa a acelerar na direção de atingir a rotação nominal, tá? A corrente sobe, 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 chega no seu máximo, que a gente chama de IP, e logo na sequência, à medida que ele vai acelerando, essa corrente vai diminuindo, 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 até atingir o que a gente chama de corrente nominal. Esse intervalo de tempo entre a partida e a corrente nominal, normalmente, tá? Pode chegar de 1 a 5 segundos, dependendo da carga. Ok? Alguma pergunta até aí? Estou vendo uma pergunta aqui do Alessandro, perguntando se a corrente de partida só tem nos motores. Não. Nós temos correntes altas também, tá? Em circuitos capacitivos. Nós temos, quando nós ligamos um capacitor, nós também há uma corrente que a gente chama de corrente de inrush, aí tem um outro nomezinho, tá? Inrush, no capacitor. Na verdade, em todos
os equipamentos, quando você liga, você solicita uma corrente maior, tá? Vejam, por exemplo, um resistor. Um resistor, quando você liga ele, ele está frio. Se ele está frio, a resistência dele é menor do que quando ele aquece. Então, um resistor, você liga ele, ele solicita uma corrente um pouquinho maior, normalmente 1,1, 10% acima da corrente nominal. Mas, logo na sequência, você vai ter a corrente reduzindo um pouquinho, porque o resistor aqueceu. Respondi sua pergunta, Alexandro, desculpe. Eu tenho uma pergunta aqui de Daniela. Veja, Daniela está perguntando se... Na verdade, é Diego, né? Diego está perguntando se a corrente nominal é uma constante. Não. A corrente nominal não é uma constante, né? A palavra nominal indica sempre que o equipamento está fornecendo a potência nominal, ou seja, a potência que ele foi projetado para fornecer, e que, consequentemente, deve estar recebendo a tensão nominal, que é a tensão para a qual ele foi fabricado, tá? Então, recebeu tensão nominal, está fornecendo potência nominal, você vai ter corrente nominal. Se o motor não estiver fornecendo a potência nominal, ou seja, estiver fornecendo menos energia do que o previsto na placa, a corrente tende a ser um pouco menor. Se o motor está fornecendo mais potência do que ele deveria, a corrente tende a ser maior. Ok? Josimar. Pode falar, Josimar. Boa noite, professor. Boa noite, Josimar. Professor, esse princípio da corrente de partida acontece também nas lâmpadas fluorescentes por conta do reator ou não? Sim, acontece, mas numa intensidade muito menor do que comparado com o motor. Não, tudo bem. É porque eu sempre achei que as lâmpadas fluorescentes, quanto maior a capacidade do reator, né? Então, esse princípio aí, né? De subir a corrente. Terminou, Josimar? Sim. A minha dúvida era só essa mesmo, para saber se na lâmpada fluorescente aconteceria esse sistema aí de corrente de partida. Somente. Tem sim, Josimar. Existe uma corrente de partida, só que veja só, como as potências, porque são dois elementos importantes. A potência das lâmpadas é pequena, né? Genericamente falando. A potência das lâmpadas são pequenas. E o reator, como ele não tem partes mecânicas, tá? Ele se for um reator, né? Porque aí tem que lembrar que existe o reator eletromagnético, né? O reator eletromagnético ele não tem partes móveis, tá? Ele solicita uma corrente inicial um pouco maior do que o nominal, mas nada significativo. A gente só se preocupava com isso quando eu tinha um ambiente que tinha muitas lâmpadas fluorescentes com os reatores, tá? Os reatores que usam fonte chaveada, que são os mais modernos, eles também vão apresentar e são bem mais impactantes na rede do que os reatores eletromagnéticos, porque eles possuem, de entrada, vários capacitores grandes que drenam bastante energia quando energizados. Mas, sim, eles exigem uma corrente elevada na hora que eu ligo. Ok, Josimar? Ok, professor. Esse pico aí de partida, ele pode ser controlado, né, se eu não me engano, né? Isso. A gente vai aprender as técnicas tradicionais para o controle dessa corrente de partida
E depois vamos aprender também as técnicas mais modernas para o controle da corrente de partida. Beleza, professor. Tranquilo, Reginaldo? Ok. Tranquilo. Bom, vamos falar agora sobre conjugado. Conjugado, tá? Ele também é chamado de torque ou momento, né? E ela é a medida do esforço necessário para girar um eixo, tá? Então, sempre que eu aplicar uma força para girar um eixo qualquer, girar um parafuso, por exemplo, eu uso, né, a unidade de medida que nós utilizamos é o conjugado, ou o torque, tá? Então, o que acontece? Esse conjugado, pessoal, o que ele é? É a medida do esforço que é necessário para que eu possa girar um eixo. Aqui, está representado aqui, né? O nome técnico disso aqui é sarilho, que era utilizado para içar água de um poço, né? Então, você tinha uma manivela ali, e essa manivela eu vou girando, né? A corda vai enrolando, e eu vou levantando este peso aqui. Esse peso aqui, né? Que é esse balde, está fazendo aqui uma força para baixo, tá? E eu preciso exercer uma força, né, giratória, uma força giratória aqui, suficiente para subir esse balde. E aí o que acontece? No caso desse elemento aqui, o torque, né, ou seja, a capacidade, né, a força, né, que a gente chama para girar isso aqui, que é o torque, ou conjugado, ele é medida, né, ou ele aumenta ou diminui em função do tamanho desse braço aqui, desse raio aqui, tá? Então, o que acontece? Normalmente, para que a gente calcule, né, o torque de alguma coisa, eu levo em consideração o ponto central do eixo. Deixa eu mudar a cor aqui do lápis. Eu levo em conta o ponto central aqui do eixo e o comprimento dessa alavanca aqui. Quanto maior for a alavanca, menos força eu tenho que aplicar na manivela para fazer o balde subir. Quanto menor for essa alavanca, mais força eu tenho que fazer para fazer esse balde subir. Então, o que acontece? A maioria dos motores, não importa se elétricos ou a combustão, tá? A capacidade dele colocar o veículo em movimento é função do torque, tá? Então, o torque é uma grandeza muito importante, porque essa grandeza é a grandeza que vai informar se esse equipamento tem condições ou não de colocar a máquina em movimento. E aí o que acontece? Na literatura, vão existir sempre dois torques, tá? Ou dois conjugados. Nós temos o que a gente chama de torque motor. O torque motor é produzido pela força aplicada aqui nessa manivela, tá? E eu tenho aqui o torque de oposição. Que é esse aqui. Normalmente ele é chamado de torque resistente. Ou seja, numa situação como essa aqui, né, numa situação aqui como essa, se eu aumentar muito, né, se eu aumentar muito aqui o peso, se eu aumentar muito aqui o peso desse balde, tá? Eu não vou conseguir puxar. Por quê? O torque motor
vai ser menor do que o torque resistente. Ou, em outra situação, se eu colocasse uma criança para girar essa manivela aqui, ela não produziria o conjugado motor suficiente para vencer o conjugado resistente, né, a força que está se opondo aqui pelo balde. E aí você teria um problema aqui de simplesmente não conseguir elevar o balde. Ok? Perguntas? Quem já vendeu caldo de cana sabe o que é isso. Como é, Josimar? Quem já vendeu caldo de cana sabe o que é isso. Você repete. Caldo de cana. Quem já vendeu caldo de cana moendo na mão sabe o que é isso. Perfeito, Josimar, perfeito. O exemplo do caldo de cana é bom, né? Apesar que eu não trabalhei vendendo caldo de cana moendo na mão. Mas mesmo nos engenhos, né, motorizados, a gente observa um fenômeno curioso, né? Que o operador, né, o vendedor, que é operador e vendedor também do caldo de cana, muitas vezes ele dá a partida no motor, se for um motor a gasolina, né, que alguns usam aqui em Recife, ou dá a partida no motor elétrico, ele começa a girar o engenho. E aí o que acontece? Quando ele coloca o engenho para girar, normalmente não tem cana sendo moída. Né? Não tem cana sendo moída. E aí ele coloca uma cana. Ele coloca uma cana lá no engenho, a cana começa a ser amassada, né? E aí o que acontece? O motor, se vocês observarem, né, se vocês forem tomar caldo de cana amanhã, vocês observam isso, o motor, ele, ao fazer o esforço, ele diminui um pouco a velocidade. Tá? A gente vai entender a necessidade dessa diminuição de velocidade. Diminui um pouco a velocidade para que ele tenha mais torque para moer a cana. E aí, o operador, vendedor não satisfeito, ele resolve colocar não uma cana de uma única vez, ele coloca duas. E aí, quando ele faz isso, o motor quase para. Para não parar, o que é que o operador faz? Dá uma forcinha e empurra lá o engenho com a própria mão, né, para fazer com que o motor consiga vencer o conjugado resistente e consiga moer a cana. Né? Não sei se você já viu essa cena. Né? O único problema é que ele empurra aquela engrenagem lá toda suja com a mão e depois ele pega na cana que vai virar caldo de cana. Mas isso são detalhes, né? É o que dá, né? Aquele sabor especial ao caldo de cana, não é verdade? É verdade. Exatamente, professor, exatamente. É o que dá o sabor especial. Ai, ai. Bom, no motor, pessoal, vejam, no motor, ele vai ter diversos tipos de conjugado, ou de curvas de conjugado, tá? O mais comum, tá? O mais comum é o que a gente chama de categoria N. O N aqui é de normal, tá? O H aqui é de alto, tá? Que é em inglês high, alto, né? E o D aqui, eu não lembro qual é a tradução exata, mas ele tem umas características um pouquinho diferentes. Ora, o que é que a gente vai entender aqui, pessoal? Veja. O nosso motor, tá? O nosso motor, ele vai apresentar uma curva, né? Vamos falar aqui do normal, tá certo? Do normal. O que é que a gente vai entender? O conjugado nominal, ele vai estar antes, tá, de 100% da velocidade. Lembre-se que o nosso motor, ele é um motor assíncrono. Se ele é assíncrono, ele não entra na velocidade síncrona, que seria aqui os 100%. Tá? Seria os 100%. Então, a velocidade do motor vai estar aqui pelo meio. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui,
nós temos o que a gente chama de conjugado nominal. Tá? Conjugado nominal. Além desse conjugado, o motor vai apresentar dois outros conjugados, que são importantes. O primeiro deles é esse ponto aqui. A gente chama esse ponto aqui de conjugado de partida. Por que de partida? Porque nesse exato instante aqui, é o momento em que eu estou ligando o motor. O motor está com o rotor parado e eu estou acabando de energizar ele. Então, ele vai desenvolver aqui, ó, o conjugado de partida, ok? À medida que o motor vai acelerando, esse conjugado, ó, ele diminui um pouco aqui, vai diminuindo, depois ele começa, à medida que ele vai acelerando, ó, ele vai subindo, subindo, e chega aqui num ponto que a gente chama de ponto máximo, ou conjugado máximo. Então, esse ponto aqui é o ponto do conjugado máximo. Logo depois que ele passa do conjugado máximo, ele cai, tá? E vai chegar aqui, né? Vai chegar nesse ponto aqui e vai atingir o conjugado nominal. Por que que é importante nós sabermos esses 3 pontos da curva de conjugado? Por quê? Ora, dependendo do tipo de carga que eu vou estar utilizando, eu preciso ter um motor que tenha um conjugado na partida alto ou baixo. Eu vou dar um exemplo, mesmo que vocês não tenham experiência nessa área, mas se alguém já viu essa... Vou dar um exemplo aqui que é mais próximo da realidade. Vocês sabem que em todo frigorífico que se preza tem uma serra de fita, né? Que eles usam para serrar os ossos, né? Os ossos do boi. Tem uma serra de fita lá. Imagine o seguinte, essa serra de fita, ela é acionada por um motor elétrico. E quando ele aciona, né, no momento que o motor é acionado, ele desenvolve um conjugado de partida. Ora, aquele motor que eu coloquei naquela serra de fita, ele, em princípio, não deve precisar de um conjugado de partida elevado. Por quê? Ora, normalmente, você liga a serra de fita para depois encostar o osso para cortar. Ou seja, quando eu ligo o meu motor, o esforço que ele vai fazer é basicamente para colocar a engrenagem, que deve estar lubrificada, deve girar livre. E o esforço, né, o conjugado que ele vai fazer para girar essa engrenagem é muito pequeno. Então, provavelmente, uma serra de fita não vai ter um motor com um conjugado de partida elevado. Entretanto, quando você pega o osso e vai cortar, aí você exige um esforço, um conjugado maior do motor. E aí o que é que vai acontecer? Se o conjugado, ou seja, se o esforço que a fita for fazer para cortar o osso ficar dentro, né, no valor menor ou igual ao conjugado nominal, sem problema, o motor permanece na velocidade. O motor vai permanecer com velocidade constante. O motor vai permanecer com velocidade constante e vai cortar. Agora, se for um osso muito duro, né? Se for um osso do mocotó do boi, muito duro, o que é que vai acontecer? Pode acontecer no momento que eu estiver cortando aquele osso,
ele exija um esforço maior, exija um conjugado maior do que o nominal. O que vai acontecer? Ora, o motor vai desacelerar, ou seja, a velocidade do motor vai cair, e aí observem, eu estou falando do conjugado do motor normal, tá? O que acontece? Se a velocidade ou o torque, essa curva do motor normal, ele aumenta. Então, o motor vai como se estivesse sendo frenado, mas à medida que a velocidade cai, o conjugado dele aumenta. Ou seja, ele aumenta a capacidade de rotacionar o objeto e vencer aquele esforço. E aí, essa máquina, ela precisa ter um conjugado máximo aqui, ó, elevado para vencer esses problemas. Ficou claro esse exemplo para vocês, pessoal? Beleza, professor. Maravilha. Vou pedir 5 minutinhos aqui de vocês, tá? Volto já. Pessoal? Opa, meu filho, fala aí. Bora. O áudio do professor parou, foi? Não estava ouvindo bem aqui, ele saiu. Ele pediu um intervalo de 5 minutinhos. Ah, beleza, cara. Você clica. Galera, boa noite. Tem alguém aqui da turma de Araripina presente aí que assiste aula no sábado, as aulas presenciais no sábado de manhã? Tem sim. Não, de manhã não. Beleza. Boa noite, pessoal. Alguém aí de Araripina, tem alguém aí da turma de Araripina, tem alguém de Salgueiro, daquela região? Tem. Eu estou presente aqui, Josimar. Manda as ordens? Ô, Josimar, era com você mesmo que eu queria falar, cara. Quanto é que tá custando a passagem aí de Salgueiro para Araripina? Meu irmão, você agora me pegou, cara. A gente vai de carro próprio e a gente está gastando aí, em média, 170 reais de combustível para ir e voltar. Mas se for para ir de van, eu não tenho nem ideia. Eu acho que deve estar em torno aí dos 100 reais a passagem. Não sei não, mas eu acho que está mais ou menos isso. Vixe, menino. É. É porque eu tô indo para Petrolina e eu tava
caçando meio de se informar se Araripina fosse mais perto, eu ia caçar meio de mudar para lá, mas estou vendo que é quase a mesma coisa, ou pior mesmo. Tu tá em Petrolina, né? Não, eu sou aqui da região de Ibó, perto de Cabrobó, mas sou da turma de Petrolina. Ah, não, pô. Para você é melhor Petrolina, porque Araripina é muito longe. Daí de onde tu tá, do Ibó para Petrolina, vai dar o quê? Quase a mesma coisa, 180 quilômetros, né? É, quase a mesma coisa, diferença pouca. Aí, se você Petrolina, vier para Salgueiro, você vai rodar mais 50 ou 60 quilômetros. Petrolina, daqui para Petrolina mesmo é 200 quilômetros. Então, e de Salgueiro é 180 para Araripina, entendeu? 180. Aí, se você vier daí de onde você está para Salgueiro, aí dá um pipoco. Dá mais de 200 e pouco, é isso. Voltei. Beleza, professor. Pois tá certo, Gadimar. Pois valeu. Tranquilo. Alguma pergunta, pessoal? Zero pergunta. Beleza. Tá tudo tranquilo, professor. Diga, David. O senhor estava falando aí dessa capacidade máxima da rotação, não é isso? O que acontece se o material for mais duro e ele chegar nessa rotação máxima aí? Ultrapassar, no caso, né? Vai ficar forçado aí, né? E não conseguir serrar o objeto, por exemplo. O que é que vai acontecer aqui? Veja, se você tiver, tá, um esforço que ultrapasse essa condição, aí o motor vai parar. Tá? Se o esforço, né, falando aí da serra de fita, se o esforço superar esse ponto aqui, né, se o conjugado superar esse ponto aqui, você vai parar o motor. Porque isso aqui é o máximo que ele atinge de esforço, e você continua forçando, o que é que vai acontecer? Daqui para cá, se ele ficar abaixo dessa velocidade aqui, ó, aqui no caso deu 80%, se ele ficar abaixo dessa velocidade aqui, o conjugado diminui e o motor vai parar. Então, o que acontece? O operador tem que ter a sensibilidade de perceber o esforço que pode ser feito, né, para que o motor não venha parar. Tá? Porque se parar, você vai ter... o motor provavelmente vai queimar, porque você vai estar submetendo o motor a um esforço maior do que o previsto. Ok? Ok, professor, entendi. É como se fosse também aquele de furadeira de bancada. Geralmente, como o pessoal vai usar um tipo de broca com diâmetro maior e a chapa é muito grossa, e geralmente eles fazem com a broca com diâmetro menor e depois eles fazem com a broca maior para abrir um certo furo, né? Justamente também por causa dessa... Isso, exatamente, porque senão você vai fazer um esforço muito grande. Seu exemplo também foi ótimo, né? Esse exemplo seu foi ótimo. Você tem a furadeira, algumas furadeiras usam motor de indução, principalmente as furadeiras de bancada, e aí vai fazer um furo, né, com a broca muito grossa, aí normalmente faz um furo com a broca menor, né? Observe que você mexe no diâmetro, né? Você está mexendo no torque, né? Que vai rotacionar lá, então fura com a broca menor e depois fura com a broca maior, né? E dependendo do tamanho da broca final, se fazem mais do que 2 passos, né? O cara fura com a broca mais fina, depois vai com a broca intermediária e depois vai com a broca final para você poder fazer a perfuração de forma adequada. Muito bom o seu exemplo. Obrigado, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor falou, é uma coisa besta, mas só para eu entender melhor. O senhor falou que, no caso do motor, o conjugado dele, quando ele percebe uma curva, uma resistência, ele aumenta o torque e a potência, certo? Não, ele não aumenta a potência, ele aumenta o torque.
certo? O torque. O que é que faz esse motor sentir para que ele aumente o torque? Certo. É a Perfeito. resistência? Veja, a pergunta é interessante. Veja, nós aprendemos semana passada que o motor, ele funciona por indução, tá? E aí o que acontece? Quando o motor está girando, nós dizemos que o motor ele está em equilíbrio, tá? Então, você tem o campo girante está induzindo correntes no rotor, e o rotor está girando justamente por conta dessa corrente induzida nas barras internas do rotor. Tá? O que acontece? Essa velocidade, né, faz com que haja um valor de indução no rotor. Quando você submete o motor a um esforço maior, o efeito que o esforço vai fazer sobre o motor é uma ação que a gente chama de ação freante, né? Você pegou o motor lá, se você coloca lá alguma coisa que impede a rotação do motor, então ele tem uma ação freante. Quando o motor começa a diminuir, ou seja, saiu do seu ponto de equilíbrio, né, começou a frear, a velocidade diminuiu, mas foi a velocidade do rotor. O campo girante continua girando lá, a frequência é constante. Com essa diferença de velocidade entre o campo girante e o rotor, o que é que vai ocasionar? Vai ocasionar um aumento, tá, das correntes induzidas no rotor. Esse aumento das correntes induzidas no rotor vai fazer com que o torque aumente. Então, é um sistema que está em perfeito equilíbrio. Você submeteu a um esforço, ocorreu uma frenagem, né, uma tentativa de frenar, houve, né, um atraso maior do rotor em relação ao campo girante, aumentou as correntes induzidas e aí ele começa a reagir para voltar ao seu ponto de equilíbrio anterior. Foi claro ou foi muito complexo? Não, foi excelente, eu entendi. A questão foi X da questão, desequilíbrio na construção do motor entre o rotor e o campo magnetismo. Exatamente. Ô, professor. Mande brasa, André. Na plaqueta do motor vem indicando isso, não? André, você repete. Tô falando, na plaqueta do motor vem indicando conjugado, não? Vem sim. Ele vem indicando o conjugado, tá? Na placa, veja, o conjugado, a unidade de medida dele, oficial, né, no Sistema Internacional de Unidades, é o Newton vezes metro, tá? Essa é a unidade oficial. Porém, nas placas do motor, vem escrito assim, ó, em quilograma força metro. Tá? Você tem essa unidade de medida para o conjugado. Então, nas placas dos motores mais modernos, veja, na placa dos motores mais modernos, você tem algumas informações que em placas de motores antigos não tem. Tá? Então, se você pegar um motor mais novo, o motor vem dizendo o fator de potência, vem informando o rendimento, vem informando o conjugado, vem informando qual a categoria, né, dele, se é categoria N, H ou D. Tá? Mas se você pegar um motor antigo, às vezes não tem muita coisa, não. Às vezes você tem a ligação do motor, você tem as tensões de funcionamento, corrente nominal e acabou por aí. Mas os motores novos, né, devido às normas estarem mais rígidas, eles trazem muitas informações na placa. Às vezes é tanta informação que você leva tempo para você encontrar essa informação. Ok? Entendido, professor. Obrigado. Nada, meu jovem.
Bom, para a gente entender, né, um pouquinho, eu trouxe aqui um pequeno recorte, né, uma pequena amostra de comportamento, né, da necessidade do conjugado em relação à máquina que vai ser acionada. Então, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização da gente. Então, ó, tipo de carga: bomba centrífuga, ventiladores, furadeiras, compressores, retificadoras e trituradores. Na partida, tá? O que é que ele requer? O que é que ele solicita do motor? Um conjugado de 1 a 1,5 vezes o conjugado nominal. Ou seja, na partida ele não exige tanto. Tá? Conjugado máximo. Eles podem requerer valores máximos entre 220% e 250% do nominal. Tá? Ou seja, esse tipo de carga aqui, tá? Ele pode exigir um conjugado máximo cerca de 220, ou seja, 2,2 vezes, ou até 2,5 vezes o valor do conjugado nominal. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos os trituradores aqui, são clássicos nisso. Por quê? Um triturador, não sei se vocês já viram, né, tem um conjunto de dentes, engrenagens, assim. Você liga e está girando engrenagem livre. Aí você joga lá uma pedra e ele tritura a pedra. Tá? Ou, no caso, né, do engenho da cana, né, ele também pode ser considerado um triturador. Então, ele está girando lá vazio, daqui a pouco ele empurra uma cana daquelas bem duras, aquelas fininhas que são bem duras, né, para ele moer. Então, ele pode exigir conjugados máximos aqui. Então, ó, quais são as características da carga? Condições de partidas fáceis, tais como as engrenagens intermediárias, baixa inércia, ou uso de acoplamentos especiais que simplificam a partida. Máquinas centrífugas, tais como bombas, onde o conjugado aumenta ao quadrado da velocidade até um valor máximo, né, conseguindo o valor de velocidade nominal. E na velocidade nominal, eles podem estar sujeitos a sobrecargas. Que tipo de motor eu vou usar nesse tipo de carga? Em princípio, conjugado normal, corrente de partida normal, categoria N. Tá? Um outro tipo aqui, ó, bombas alternativas, compressores. Observe que compressores aparecem nos dois lugares aqui. Ó. Compressores, carregadores, alimentadores e laminadores de barra. Compressores, vocês sabem que existem diversos tipos. Tá? Então, observem que qual é o conjugado que ele vai exigir na partida? 2 a 3 vezes o conjugado nominal. Eu vejo que esse tipo de carga aqui, ele vai solicitar do motor um conjugado na partida que pode chegar a 2 a 3 vezes o conjugado nominal. Tá? Já o conjugado máximo dele aqui, ó, não vai ser maior que 2 vezes o conjugado nominal. Tá? Conjugado de partida alto para vencer a elevada inércia, conta pressão, atrito da parada, rigidez dos processos de materiais ou condições mecânicas similares. Durante a aceleração, o conjugado exigido cai para o valor do conjugado nominal. É desaconselhável sujeitar o motor a sobrecargas durante a velocidade nominal. Tá? Conjugado de partida alto, corrente de partida normal, categoria N também. Outro tipo de carga aqui, ó, prensa, funcionadores, guindastes, pontes rolantes, elevadores de talha, tesouras mecânicas, bombas de óleo para pouso. Na partida, ele pode requerer 3 vezes o conjugado nominal. Na condição de operação, ele pode requerer 2 a 3 vezes o conjugado nominal. São considerados perdas durante picos de carga. Cargas intermitentes, as quais requerem conjugado de partida alto ou baixo. Requerem partidas frequentes, paradas e reversões. Máquinas acionadas tais como prensas, funcionadoras, que podem usar volantes para suportar os picos de potência. Pequena regulagem é conveniente para amenizar picos de potência e reduzir esforços mecânicos no equipamento acionado.
A alimentação precisa ser protegida dos picos de potência, resultando das flutuações de carga. Então, vejam, esse tipo aqui, ó, por exemplo, guindaste, pontes rolantes, elevadores, talha, esses equipamentos são equipamentos que eles têm carga muito variável, né? Então, você imagina, por exemplo, uma ponte rolante, ela vai estar com a carga içada, você liga o motor para ele ir para um lado ou para o outro, né? Então, ele precisa ter um conjugado forte para vencer, um conjugado alto, desculpem, para poder vencer a inércia. Nesse caso aqui, ó, o conjugado de partida é alto, a corrente de partida é normal, ele tem alto escorregamento e é de categoria D. Tá? E aqui o último, ó, ventiladores e máquinas ferramentas. Algumas vezes precisa somente de parte do conjugado nominal e outros, muitas vezes, do conjugado nominal. Então, vejam, ó, ventilador, máquina ferramenta, ele diz o seguinte, ó, que na partida esse motor ó, é light, tá? Ou seja, não exige muito esforço do motor. Porém, né, durante o funcionamento, ele pode também exigir 1 ou 2 vezes o conjugado nominal em cada velocidade. Né? 2, 3 ou 4 velocidades fixas são suficientes, não é necessário ajuste de velocidade, em alguns casos. O conjugado de partida pode ser pequeno, ventiladores ou alto. Se for um transportador. As características de funcionamento em várias velocidades podem variar entre potência constante, conjugado constante, conjugado variável. Máquinas de cortar metal têm potência constante. Cargas de atrito são típicas de conjugado constante. Ventiladores são do tipo conjugado variável. Conjugado normal ou alto e velocidades múltiplas seriam possibilidades para esse motor. Ok? Então, o que é que acontece, pessoal? Para cada tipo de carga, você tem um conjugado. E aí, o que é que a gente precisa pensar? Ora, eu estou fazendo manutenção numa ponte rolante. O motor queimou. Aí eu vou lá no almoxarifado e vou pegar um motor para substituir. O que acontece? O que você precisa observar? Que o motor da ponte rolante não pode ter categoria N. Então, professor, mas eu estou trocando um motor de 50 CV por um outro motor de 50 CV. Beleza, maravilha. Você está trocando a mesma potência. Mas veja que eu posso ter um motor de mesma potência com conjugados, né, ou curvas de conjugados diferentes. Então, para uma ponte rolante, o que ele sugere aqui é que ele tenha um conjugado, uma categoria D. Né? Só para lembrar, ó, a categoria D tem esse comportamento aqui. Ó. Ele não faz essa curvinha, né, essa suavidade aqui. Ele tem um conjugado alto e depois vem até o nominal, e se ele começar a desacelerar, ele começa aumentando o conjugado, né, não tem uma baixa no meio. Então, às vezes, eu já vi problemas, por exemplo, de gente que trocou o motor de categoria D para o normal, que era o que tinha. E aí, quando foi botar para funcionar, a máquina não funcionava direito, porque ela não conseguia desenvolver o mesmo torque. E aí o motor, em pouco tempo, acabou queimando. Então, o que é que a gente precisa observar? Na manutenção, vou substituir o motor, preciso observar potência? Claro que preciso observar a potência, mas preciso observar também o conjugado, né, a categoria a qual o conjugado desse motor faz parte. Eu vou perguntar a Deus, Ivan. Pode falar, André. Ô, professor, quanto maior for a categoria, maior será o escorregamento? Não. O escorregamento, ele não depende da categoria, tá? Em princípio, não. Eu posso ter um motor de uma categoria D ou H, mas o escorregamento dele ser igual ao de uma categoria N. Isso vai depender dos aspectos construtivos do motor. Ok? Ok. Às vezes a gente tem a ideia de que isso iria acontecer naturalmente, tá? Mas não é exatamente assim que acontece. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui
Deixa eu só pegar aqui um catálogo aqui, rapidinho. Deixa ele executar aqui para mim. Deixa-me ver se ele tem um catálogo aqui. Não. Deixa eu baixar um catálogo aqui, que aí eu mostro para vocês e a gente tira essa conclusão. Alguma outra pergunta, pessoal? Professor, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, professor. Diga, o que o senhor manda? Mas aí eu estou entendendo, professor, que, assim, pelo que o senhor está explicando, essa categoria vai com a questão do torque, peso que o motor vai movimentar. É isso, professor? Sim, com certeza. Por exemplo, se eu tiver aí uma carga de 1.500 quilos, então eu vou ter que escolher uma categoria que suporte aquela carga de 1.500 quilos, ou seja, que ela consiga girar, que ela consiga fazer o movimento daquela carga. Então eu vou pela categoria. Isso o motor também tem na sua placa, essa categoria? Isso. Veja, na verdade, Paulo, do ponto de vista da manutenção, o que é que se recomenda? Que você respeite, né, o projeto da máquina. Ou seja, é interessante que eu, ao substituir o motor por igual. Né? Potência, torque, todos esses elementos eu preciso ficar atento para que eu possa, na hora de substituí-lo adequadamente. Se eu estiver fazendo um projeto para o acionamento da máquina, né, que hoje em dia a gente tem aí os que a gente chama de retrofitting, né, que é justamente a atualização de uma máquina, aí você precisa ficar atento, né, você precisa aprender a dimensionar, você vai dimensionar o caso. Normalmente quem faz isso é o motor, é o engenheiro mecânico, que vai dimensionar a potência mecânica que vai ser necessária. Então, ele vai determinar o conjugado resistente e o conjugado motor que é necessário para que essa máquina funcione de forma adequada. Estou entendendo, professor. Deixa eu ver aqui, baixei o catálogo. Deixa eu ver aqui. Abriu errado. Foi. Mas isso aí é até importante, né, professor? Porque às vezes o mecânico ele pode errar e a gente está colocando um motor que não é adequado e ele vai trabalhar forçado e vem a queimar e vão dizer, foi culpa do eletricista, né? Mas não era o eletricista, né? No caso, é o motor que não era adequado para aquele tipo de máquina.
O professor tá saindo áudio do professor, não? Pessoal, esse aqui é um catálogo, tá certo? Da VEG, de baixa tensão, mas de potência elevada. Observe que aqui eu tenho, ó, potência 220 kW, tá? Essa é a potência do motor. Aqui o conjugado 59,8, tá? Aqui ele diz, ó, corrente com motor bloqueado, ou seja, ele está dizendo que aqui, ó, que o motor possui uma corrente de partida que é 6,5 vezes a corrente nominal. Aqui, conjugado de partida, 0,9. Ou seja, na partida, ele desenvolve um conjugado que é 90% desse valor daqui. O valor máximo do conjugado que ele atinge é 2,5 vezes. E aqui ele tem a massa e vem algumas outras informações aqui. O rendimento, o fator de potência, tá? E esse motor aqui, ó para que tensão ele é? 440 volts, tá? Deixa eu ver se eu tenho um motor de uma potência menor aqui. Acho que não. Vejam que detalhe interessante. Ó, esse motor aqui é de 2 polos. Ó o conjugado dele. Tá? Ó, 2 polos, conjugado dele 59. Tá? Corrente de partida 6,5. Se eu aumentar o número de polos, o que é que vai acontecer? Observe a potência. Vou para o motor de 4 polos. Ó, mesma potência, 220, tá? 220 kW, mas olha o conjugado dele, 120. Observe que é o dobro, né? Aproximadamente o dobro do conjugado de um motor de 2 polos. Por que isso ocorre? Porque com a redução de velocidade, né? Quando eu tenho um motor de 4 polos, a velocidade é menor, tá? E eu tenho um conjugado maior. Então, observe que eu aqui, basicamente, eu dobrei o conjugado. Obviamente, a velocidade caiu praticamente a metade. Se eu aumentar o número de polos ainda mais, deixa eu ver se ele tem motor de 6 polos aqui. Tem, motor de 6 polos. Ó, motor de 6 polos, 220 kW, ele chega a um conjugado de 181 kg/força metro. Observe que eu vou aumentando o número de polos, diminuindo a velocidade e aumentando o conjugado, mesmo que a potência seja constante. A potência é constante. A gente está observando motores de 220 kW. Ok? Então, observem que aqui, ó, nos dados do motor, eu tenho todas essas informações. Ok? Deixe-me mostrar aqui mais. Deixa eu pegar aqui uma outra família de motores para vocês poderem ver. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá, pessoal? Ô, professor. Pode falar. O motor, ele não vier com aquela placa. Às vezes danifica aquela placa de identificação. Principalmente motor antigo, como o senhor mencionou aí. Como é que a gente ia descobrir essa questão dos polos dele? Do conjugado dele? Igor. Mais trabalhoso, né? Infelizmente, eu tenho que dizer a você que você não descobre. Você não descobre, tá? Veja. Você não descobre. O que é que você vai... O que é que você pode fazer? Se você observar aqui, num catálogo como esse aqui, mas é um catálogo novo, né? Você pode observar isso aqui, ó. Carcaça. Tá vendo? No catálogo do motores aqui, ele vai te mostrar quais são as dimensões dessa carcaça. Então, vejam que motor de 110
a 160 kW, ele está com a carcaça 315 HG. O motor de 185 a 260, ele está com carcaça 355 JH. E aí vai mudando a carcaça para faixas de potência. O que é que isso pode te ajudar? Né? Você vem aqui, deixa eu ver se ele tem aqui as medidas. Deve ter aqui no final. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Veja. Carcaças 315 HG a 450 JH. Tá? Ele tem as dimensões aqui. Ó. Tá vendo as dimensões? Então, o que é que você pode fazer? Pegar o motor, né? O motor lá que está sem placa, você vai abrir ele e vai verificar essas dimensões que ele está mostrando aqui. Ó. Tem dimensão A, dimensão AB, tem diversas dimensões. Então, você vai verificar, por exemplo, meu motor medido aqui, ó, desse ponto de fixação para esse, que é essa medida A, tem 508 milímetros. Então esse motor tem uma carcaça 315. Tá? Não, a medida A deu 610. Então, esse motor tem uma carcaça 355 JH. Então, o que é que isso vai te ajudar? Você vai ver as medidas, vem nessa tabela aqui, tá? E aí você tem, com base na tabela, carcaça. Com base na carcaça, você volta para essa tabela aqui, e aí você tem as carcaças, e você vai entender que esse motor está dentro dessa faixa. Você não tem a precisão, mas você tem a faixa. O que eu recomendo para você é, se o motor está sem placa, sem informação nenhuma dele, você tem duas opções. Manda para uma oficina de bobinagem, para eles classificarem o motor e te mandar com o máximo de informações possível que eles puderem levantar lá, ou descarte o motor e compra um novo. Infelizmente, Igor. A gente na Petroflex, a gente tem esse grande problema lá, entendeu? Porque como é uma fábrica muito antiga, muito velha, a gente tinha muito esse tipo de atividade lá do motor. Ele não tem a identificação na placa mais porque perdeu, porque foi avariado devido ao tempo, tudo isso. Aí era um problema da poxa, o pessoal da mecânica sofria um pouquinho lá acerca disso. Mas a gente geralmente mandava para uma empresa, que fica até ali em Prazeres, e eles faziam esse tipo de levantamento que o senhor falou aí. Aí passava para o supervisor da mecânica, ou às vezes mandava para o meu e-mail, mandava para o pessoal da supervisão, e eles ficavam identificando lá, já que eu não tinha um conhecimento tanto sobre esse tipo de informação. A empresa que fica aqui em Prazeres, ela é a representante da VEG, aqui no Nordeste. Isso, essa mesmo. Pronto. Ele é, na verdade, aquela empresa lá, quem trabalha lá é um ex-aluno do Senai, Danilo. Ele é um dos responsáveis lá por essa parte de manutenção de motores. Mas essa é a melhor forma, é você levar realmente para uma oficina ou um representante oficial que possa fazer o levantamento mais completo possível do motor para te dar a informação. Tá? Você, no campo, dificilmente você vai ter as ferramentas necessárias para você fazer esse tipo de identificação. Então, assim, cuidar para que você possa ter cuidar na placa do motor para que você possa ter informação importante ali disponível de acordo com a tua necessidade. Né? Algumas empresas, Igor, elas fazem eles catalogam, né, todas as informações da máquina justamente para que ela não se perca com o tempo, né? Mas muitas empresas não fazem isso. E aí, quando dá problema, você se vê numa situação bem complicada. O motor queimou e você não tem nenhuma informação do motor. Aí complica. Ok? Alguma outra dúvida, pessoal?
Quem tem dúvida, então eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Ligação dos motores elétricos. Como é que eu ligo os motores elétricos? A primeira coisa que eu vou observar aqui é que o motor, ele normalmente possui um número de terminais. Então, os motores trifásicos, eles podem ter 3, 6, 9 e 12 terminais. São os mais comuns. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para que tanto terminal? Para que um motor com 12 terminais? Alguém sabe por quê? Para ser fechado de acordo com cada nível de tensão, né, professor? Perfeito, perfeito, Alessandro. Perfeito. O número de terminais, ele permite que o mesmo motor possa ser conectado a diferentes níveis de tensão, modificando apenas a conexão entre os terminais do motor. Então, vejam que coisa interessante, né? O motor que tem 6, 9, 12 terminais, ele vai ter esse número de terminais para que eu possa fazer o ajuste de tensão onde ele vai trabalhar, sem que eu precise trocar o motor. Então, vocês observam, aqui no Brasil, né, a gente já falou bastante sobre isso, nós temos uma variedade de tensões que é bem grande. Eu tenho 127.220 volts no sul e sudeste e algumas capitais do Nordeste. Eu tenho 220/380 volts, maior parte do Nordeste do Brasil. E eu tenho 440 volts em plataforma de petróleo, em portos e também em algumas indústrias. Tá? Então, vejam que nós temos uma variação de tensão que é bem grande. Uma variação de tensão que é bem grande, tá? Então, vejam que, imagine uma empresa que tem uma filial no Nordeste e tem uma filial em São Paulo. Os motores, ele pode utilizar o mesmo motor que ele usa lá em São Paulo, ele pode mandar para cá. E vice-versa. Bastando que os motores tenham um número de terminais adequado para que eu possa fazer o ajuste de tensão. Então, os níveis de tensão em função dos terminais do motor. Então, se o motor só tem 3 terminais, ele só pode ser ligado em um único nível de tensão. Se o motor tem 6 terminais, 2 níveis de tensão. Se o motor tem 9 terminais, ele pode ser ligado em 3 níveis de tensão. E se o motor tem 12 terminais, ele pode ser conectado em 4 níveis de tensão. Então, vejam, eu vou ter um certo número de terminais, e de acordo com esse número de terminais, eu vou poder ligar o meu motor em mais de um nível de tensão. A única exceção não, né? A única observação aqui, ó, eu tenho um motor de 3 terminais. Ele pode trabalhar em quantas tensões? Só uma. 3 terminais não permite fazer nenhuma alteração. Tá? A não ser que você seja um bom bobinador, feito Valdênio, que possa abrir o motor, rebobiná-lo e transformar um motor de 3 terminais em um motor de 6 terminais. Apesar que, em muitas vezes, as oficinas de bobinagem, elas fazem exatamente o contrário. Pegam um motor de 6 terminais e transforma em 3 terminais. É ou não é, Valdênio? Valdênio hoje ele está desconectado. Vamos lá. É verdade, professor, é isso mesmo. Muitas vezes a gente quer fazer uma transformação no motor e a gente tem que abrir ele para fazer lá o fechamento, não é? Às vezes o motor ele é para uma única tensão, não é? E às vezes a gente consegue até mudar ele, professor. A tensão dele, o fechamento, assim, ele é um motor 220, a gente consegue transformar ele para 127, ou vice-versa.
Mas aí a gente tem que mexer nas bobinas dele, o fechamento. Você vai mexer nas bobinas e também, dependendo do tipo de motor, você vai mexer na bitola do fio, né? Exatamente, perfeito. Tranquilo. Vejam, vamos ver aqui as ligações clássicas, tá? A partir do motor de 6 terminais. Então, ó, vamos utilizar essa representação aqui, ó. 220 volts. E aí, pessoal, 220 volts trifásico, tá? Não é monofásico. Vou pegar a bobina aqui, ó, identificar com 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, tá? Então, o motor tem 6 terminais. Nós já sabemos que esse motor, ele vai ser possível ser conectado em 2 níveis de tensão, tá? O primeiro nível de tensão, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou juntar o terminal 1 com o terminal 6, o terminal 2 com o terminal 4, o terminal 3 com o terminal 5. E aí eu tenho o fechamento do motor para 220 volts. Esse fechamento, pessoal, é chamado de ligação triângulo, tá? Ligação triângulo. Então, você vai ter aqui, ó, essa representação clássica aqui da formação em triângulo, tá? E aí, a gente chama isso de ligação triângulo. Nesse caso, se nota aqui, a junção aqui, ó, do terminal 1 com o 6, o 2 com o 4, o 3 com o 5. Mesma coisa que foi feita aqui, ó. Terminal 1 com o 6. Aqui eu tô, essa ligação aqui mostra a união desses 2 pontos, tá? 2 com 4, 5 com 3. Essa é a ligação triângulo. O mesmo motor de 6 terminais, 2 tensões, eu vou ligar ele para 380 volts. Tá? Então, já está aí a representação das nossas bobinas, a numeração também, e eu vou fazer aqui, ó, a ligação que a gente chama de ligação estrela. Tá? A ligação estrela, eu vou pegar sempre os terminais finais aqui, ó, 4, 5 e 6, e vou interligá-los entre si. Paulo Sérgio, pode falar. Então, professor, a questão da ligação, do fechamento, é sempre para responder aí a questão da tensão que a gente vai utilizar para fazer a movimentação do motor, não é isso? Isso. O fechamento, ele mexe unicamente com o nível de tensão que o motor vai trabalhar, tá? Ele não mexe com a potência, não mexe com o torque, isso permanece a mesma coisa. Então, se eu ligar esse motor, se esse motor tiver uma potência de 10 kW, tá? Se eu ligar em 220, 10 kW. Se eu ligar em 330 volts, 10 kW. A potência não muda em nada. Ok? Nem tampouco o conjugado, tá? O conjugado permanece constante, indiferente da forma como você conectar o motor. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. O que é que a gente vai observar aqui, pessoal? E aí é interessante, né? Uma dica, inclusive dica de campo, tá? Que é o seguinte, ó. Sempre que você pegar um motor de 6 terminais, você pegou um motor de 6 terminais, ele vai funcionar em 2 níveis de tensão, tá? A maior tensão, sempre o fechamento vai ser em estrela. E a menor tensão, sempre em triângulo. Então, observem, eu posso ter um motor de 6 terminais e logo, se ele tem 6 terminais, já eu respondo sua pergunta aí. Se ele tem 6 terminais, ele trabalha em 2 níveis de tensão. Mas, por exemplo, nós utilizamos aqui, a gente vai entender o porquê em breve, um motor que ele tem 6 terminais e ele tem essa indicação na placa, 380/660 volts, tá?
Aí o que acontece? Ora, peguei o motor, tá? E vou o motor tem 380/660 volts. Então, quando eu olhar para esse motor aqui, o que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que estar atento? O que é que eu preciso estar atento? Eu preciso estar atento ao seguinte: quem é a menor tensão? 380 volts. A menor tensão vai estar ligada em triângulo. A maior tensão vai estar ligado em estrela. Então, motor de 6 terminais, 220 a 380. Qual é o fechamento do motor para 380 volts? Fechamento estrela. Qual é o fechamento do motor para 220 volts? Trifásico, tá, pessoal? 220 volts, trifásico. Fechamento triângulo, ok? Então, às vezes você chega em campo, você vai estar lá o motor com a placa ruim pra caramba de identificar, mas você consegue perceber que o motor tem 6 terminais, que não precisa olhar para a placa, e sabe lá que a placa diz que o motor trabalha em 220 e 380. Olhou para isso aqui, para essa informação na placa do motor, olhou para o número de terminais do motor, você já vai saber como é que liga o motor. Alessandro, pode falar. Professor, uma pequena dúvida aqui, sabe? Nesse fechamento em estrela aí, existe a possibilidade no fechamento desse 4, 5 e 6 dessa bobina aí, existe a possibilidade de eu aterrar ele aí e surgir um pequeno neutro aí, não, modo cabo ligar uma lâmpada ou qualquer coisa, outra coisa? Perfeito, pode sim, sem problema. Tá? E aí é uma outra dica interessante aqui. Tá? Você pode sim, né, aqui nesse fechamento em estrela aqui, tá? Nesse fechamento em estrela aqui, se você aterrar, aqui você gerou um neutro. Tá? E você vai ter a tensão de 220 volts. Ayrton, não entendi sua pergunta. Professor, assim, a tensão de linha nas bobinas internamente, elas permanecem sempre 220 volts? Isso. Na verdade, tensão de fase. Tensão de fase, né? Tensão de fase, perdão. Ô, professor, esse aterramento aí, que vai ficar como neutro, eu usando ele e pegando uma fase, ele não vai cair de tensão, não? Não, em princípio não. Porque eu fiz isso daí, mas caiu de tensão. Aquele probleminha lá que eu passei naquele dia, o senhor lembra? Certo. Mas veja, o que acontece? Isso vai depender da potência que você vai ligar entre esses dois componentes aqui. Você também não vai poder utilizar uma potência muito grande, tá? Mas numa situação emergencial, você vai ter aí 220 volts. Beleza. Tranquilo? A questão toda aqui, pessoal, é o seguinte. Se você quiser fazer isso para simplesmente ligar, sei lá, uma sinaleira, uma coisa pequena, você pode. O problema é o seguinte, se você coloca uma potência, né, aqui muito grande, você vai fazer com que essa carga aqui entre desequilíbrio. Aí o que vai acontecer? Quando isso acontecer, você vai ter, como isso aqui não está ligado no neutro, está aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma variação na tensão sobre as bobinas. Então, aqui essa tensão pode cair e essas aqui podem aumentar. Então, assim, esse tipo de ligação você pode fazer numa situação emergencial, não normal. Foi o que fizeram aqui e queimou o compressor. Pronto. Perfeito. Eles fizeram uma tomada, para ligar uma máquina de solda. Aí é bronca. Aí o compressor foi pro Beleléu, né? Foi. Sem dúvida nenhuma, o compressor foi pro Beleléu. Não, aí usaram o compressor e a máquina de solda. Meu irmão pensava que não foi o fumaceiro. Buf, eu só aí, a belezinha. Porque, veja só, na verdade, a corrente que você vai drenar daqui, ela vem daqui, ó.
Ah, entendi agora. Aí foi dividido, então, né, a corrente? Isso, você drenou uma corrente acima do que você poderia ter ali. Ah, então e faltou corrente no motor lá, então, né? Na verdade, você causou um desequilíbrio e as tensões começaram a variar. As tensões vão começar a oscilar. Porque provavelmente também ele não aterrou aqui, né? Eu acho que tá aterrado, não tá lá, bagaceiro, para ajeitar. Provavelmente não aterrou aí. Mas mesmo assim, veja, essa conexão é algo provisório. É algo assim, eu estou precisando de uma lâmpada de emergência aqui e eu não tenho. Você bota lá uma lâmpadazinha de 10 watts aí, não vai ter nenhum grande problema, não. Mas você ligar uma outra máquina de grande potência aí, não é interessante. Vai dar problema. Eu avisei lá, eu disse, meu irmão, e não vai ficar dividido não a energia. Não, vai não. Sabe, pois tá certo. Oxe, o compressor foi pro Beleléu. Perfeito. Vejam, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Quando a gente olha para essa ligação do motor aqui, deixa eu voltar aqui para a primeira. Eu olho para essa ligação aqui, o que a gente vai observar? Eu estou nessa ligação aqui, eu tenho a tensão daqui para cá é 220 volts. Tá? Lembrando que isso é 220 volts entre fase. Então, 220 volts trifásico. Observe que eu tenho a conexão deste ponto com este ponto, tá? Com este ponto. E observe que eu tenho aqui, ó, fase 1 aqui, linha 1 aqui, que está vindo para cá também. E aqui a linha 3 que está aqui. Então, daqui para cá, eu tenho uma tensão de 220 volts. Se você olhar aqui, eu tenho L1 pegando aqui no início da bobina, e L2 está pegando aqui e aqui no final da bobina. Então, daqui para cá, eu vou ter também uma tensão de 220 volts. O mesmo vai acontecer com aqui no meio, 220 volts. Então, essas bobinas aqui, ó, elas trabalham com 220 volts. Tá? Quando eu mudo aqui e vou para a ligação em estrela, o que a gente vai perceber? Quando eu fecho essa estrela aqui, pessoal, a gente vai ter uma tensão daqui para cá de 220 volts. Então, observem que essa minha bobina, ela continua recebendo a mesma tensão, tá? A mesma tensão que estaria recebendo lá na ligação triângulo. Então, a bobina permanece a mesma ligação. Porém, como eu fiz essa conexão aqui, eu posso ligar ela em 330 volts, porque a gente sabe que a tensão entre a fase e o terra é de 220 volts. Então, vejam que essa conexão, ela é uma conexão muito, muito, muito inteligente. Tranquilo? Perguntas? Sem perguntas, vamos embora. Aqui o de 12 terminais. Ó, eu tenho aqui um conjunto de bobinas, o segundo conjunto de bobinas com essas numerações aí, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, esse primeiro conjunto. O segundo conjunto aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Observe que aqui é como se a gente tivesse dois motores. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou fazer o fechamento do primeiro motor. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Vou fazer o fechamento do segundo motor. 7 com 12, 8 com 10 e 9 com 11. E agora eu vou ligar os dois em paralelo. Ó. Liguei aqui, ó. Estou ligando em paralelo. Eu acabei de fazer o fechamento que a gente chama de duplo triângulo. Então, aqui, ó, o duplo triângulo é como se eu tivesse um triângulo dentro do outro, tá? E eu tenho o nosso equipamento aqui funcionando em duplo triângulo. Observe que a menor tensão continua sendo fechada em triângulo, como eu falei antes, tá? Só que nesse caso aqui, no motor de 12 terminais, ele é ligado em duplo triângulo. Ó, 12 terminais, tá?
fechando ele para 330 volts. Então, de novo, eu penso como se eu tivesse dois motores. Eu tenho aqui o meu motor ligado em duplo estrela. Então, observe, a menor tensão ficou em duplo triângulo. A tensão imediatamente maior, duplo estrela. Vamos para o próximo. 12 terminais, 440 volts. Aí eu tenho um conjunto, um outro conjunto. E agora eu vou ligar essas bobinas em série. Vou ligar as bobinas em série e vou fazer um grande triângulo. Ó. Essa ligação aqui é chamada de triângulo série. Tá? Então, veja que agora eu tenho a minha tensão intermediária de 440 volts, ela voltou a ser uma ligação triângulo. E aí eu tenho a última tensão, que é de 760 volts. Então, aqui, ó, eu vou também ligar as bobinas em série e vou fechar aqui embaixo a grande estrela. E aí eu tenho, a gente chama de estrela série, o símbolo está errado, mas é a estrela série. Eu vou até tirar esse símbolo daqui para não ficar aparecendo aí o símbolo errado aí para vocês, né? Não pode. Perguntas até aí, pessoal? Professor, o senhor pode voltar só no duplo estrela, só para eu tirar um print aqui rapidinho, por gentileza. É duplo estrela? Isso. Ok, obrigado, professor. Beleza? E para os motores de 9 terminais? O senhor foi de 3, 6 e já pulou por 12. Os motores de 9 terminais, eles são incomuns. Ok, Ayrton? Um pouco incomuns. Mas o que acontece? O motor de 9 terminais, ele é um motor que ele vai ter, normalmente, um desses fechamentos internos já prontos. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, esses dois fechamentos, tá vendo? O motor de 9 terminais, ele vai ter isso aqui indisponível, ele vai ter só até aqui. Então, esse motor ele vai poder ser ligado, normalmente, em uma tensão ligada, né? Por exemplo, duplo estrela, tá? Estrela série, e aí você vai ter os níveis de tensão que ele vai poder trabalhar, ok? Então, os motores mais populares, mais disponíveis, são justamente os de 6 e 12. O de 9 tem? Tem, mas são incomuns. Nas oficinas do Senai, por exemplo, a gente não tem motor de 9 terminais, só tem de 12. Ele me dá mais possibilidades de tensão. Ok? Ok, é que a gente tem uns lá no grupo de pórticos lá. São todos de 9 terminais. Você tem de 9 terminais? Tem 18 lá, de 9. 18 de 9. Aí o que é que você vai observar? Eu posso ter um motor de 9 terminais com esse fechamento estrela, né, esse fechamento estrela interno. Eu posso ter um motor de 9 terminais com fechamento interno em triângulo, tá? E aí você vai ter as possíveis combinações de tensão. Aí você tem que observar na placa do motor lá qual é o tipo de combinação que ele tem lá. Ok?
Ok, professor, ok. Obrigado. O mais comum dos 9 terminais é ter o fechamento em estrela. A dupla estrela. Dupla estrela. Isso. Isso. Eu abri a caixa de um lá e eu vi que é dupla estrela. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Vejam, aqui, pessoal, a gente observa que eu tenho tensões aqui que não são tensões padronizadas ou disponíveis no mercado, como eu mostrei para vocês há pouco. Ora, se essas tensões não são disponíveis, por que elas existem? Por que elas estão aparecendo aí no motor? Normalmente, pessoal, essas tensões, tá? Essas tensões a gente utiliza nas chaves de partida, tá? Não exatamente aplicamos uma tensão de 760 volts. A gente usa esse fechamento para enganar o motor. Eu engano o motor e nas próximas aulas vocês vão entender o que é esse enganar o motor. Ok? Em princípio, essa nossa aula de hoje, ela conclui-se aqui com o fechamento da estrela série do nosso motor. Alguma pergunta, alguma observação? Amanhã nós vamos ter tutoria, tá? E eu vou, espero que vocês tenham baixado o aplicativo que eu mandei para vocês, para a gente poder aprender a mexer nele, tá, pessoal? Então, se vocês, amanhã na tutoria, eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o CAD Simu, para fazer simulação de chaves magnéticas. O senhor mandou no grupo ou está no AVA? No AVA eu não pude colocar, não. Eu coloquei aqui o link para o pessoal baixar. Nas mensagens aqui eu posso colocar agora, se vocês quiserem. Deixa eu só pegar o link aqui e colocar para vocês, tá certo? O senhor botou o link da aula, né? Isso, vou colocar aí no chat agora da nossa aula. Ok. O link está colocado aí, tá? Vocês podem baixar o CAD Simu. Telefone também? Eu não sei se ele funciona no telefone, eu não testei. Certo. A memória do meu telefone está meio comprometida, eu não testei no meu celular, não. Fora esse link, o senhor deixou algum trabalho no AVA? Olha, tem umas tarefas lá para vocês fazerem, tá? Fiquem à vontade para ir fazendo, e amanhã, inclusive, vocês podem tirar dúvidas. Ok. Tranquilo? Eu perdi aquela última matéria, mas eu falei com o Diana, ela não me respondeu nada, eu deixei para lá. Depois eu vejo a recuperação. Mas você assistiu as aulas? Assisti, professor, eu já estava pronto para fazer a prova. Aí quando eu fui, não era até sexta-feira, eu pensei que era na outra sexta, mas era na sexta atual que a gente estava. Aí manhã estava... Mas eu liberei a avaliação para você fazer depois. Mas não apareceu não, para mim não. Não foi isso que eu estava conversando com o senhor naquele dia, falei com o Diana, ela não respondeu, eu deixei para lá. Mas não apareceu o card da disciplina como um todo, não foi isso? Isso. Ah, ok, porque no card eu não consigo mexer. Isso, aí eu tentei. Eu disse a ela. Aí como ela não respondeu, eu deixei para lá. Depois eu vejo isso daí. O importante foi que amanhã melhorou, graças a Deus, saiu da UTI. Graças a Deus. Não precisou mais de respiração de equipamento e está em casa. Graças a Deus, venceu a Covid, desgraçada. Graças a Deus. É uma heroína. Então, a guerreira. Com certeza.
Ok, senhores. Até amanhã para vocês. Vou ficar por aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou por aqui, tá? Boa noite para todo mundo. Deus abençoe. Muita saúde e sucesso. Povo. Professor, não estou conseguindo visualizar, não, né? Professor? Oi. Esse exercício, é o exercício do AVA, esses 3 exercícios, questões. É para fazer essas 3 questões, vale nota? Não, os exercícios são para vocês aprenderem. Você estudando, vai resolvendo, vai surgindo dúvida e a gente vai discutindo, tá? Essa disciplina eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na outra, tá? Mas no caso, como ela é um pouco mais longa, eu vou trabalhar com vocês aí 2 avaliações, tá? Que eu vou criar para a gente desenvolver, avaliar em cima do que eu estou trabalhando aqui. O que está no AVA faz parte do processo de aprendizado de vocês, lerem material, responder os exercícios, surgindo dúvidas, eu estou aqui para tirar. Tranquilo? Beleza. Jefferson, você não viu o link, Jefferson? Boa noite a todos. Bom descanso. Oi, professor, mandou já para mim aqui. Valeu, obrigado. Ok, tranquilo. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Professor, boa noite. Você trouxe minha resposta, professor? Trouxe não. Estou aguardando.